em teu santo e divino nome e pedimos, Senhor, a tua presença misericordiosa, a tua presença amorosa, que reflete através dos seus trabalhadores, da sua equipe, Senhor Jesus. Que todos estejam aqui, nos protegendo, nos intuindo, abrindo o nosso entendimento, o nosso pensamento, para que possamos estudar o teu evangelho, relembrando que tu disseste, Jesus, que quanto mais de um estivesse reunido em teu santo nome, o Senhor estaria entre nós. E confiantes nessa promessa, na extensão do seu amor infinito, é que nos reunimos aqui hoje, para estudar a tua palavra e fortalecer, Senhor, a nossa boa vontade, os nossos objetivos, a nossa força mesmo no bem, no seu caminho, que é a verdade e a vida. Abençoe os nossos propósitos, nos ajude a ficar cada vez mais no seu caminho e abençoe todos aqui presentes e os que gostariam de estar presentes e não puderam vir. Que assim seja, graças a Deus. Ei, Marilda. Tá joia? Ei, Dona Elza. Sejam todos bem-vindos, tá? E Edson. A gente faz o estudo do Evangelho, né, gente? Só para relembrar, e estamos nos Atos dos Apóstolos, né? Eles separam sempre a Bíblia, né, em Pentateucos. Então, o novo Evangelho, ele seria também um Pentateuco, tá certo? Então, seria Mateus, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, Lucas, João e os Atos dos Apóstolos. Lembrando que os evangelhos de Mateus, de Marcos, são biografias da vida de Jesus. É o que aconteceu com Jesus. São 4 versões diferentes, praticamente da mesma história. 4 visões diferentes. E os Atos dos Apóstolos é o que aconteceu após a ressurreição de Jesus. Eu quero lembrar isso, que nós estamos na parte dos Atos, que os Atos contam muito a história de Paulo de Tarso, de Pedro, né? Na Igreja Católica é São Paulo, né? E São Pedro. Então, Paulo de Tarso, que antes era Saulo, até a Flamenga falou, a gente fica falando Saulo, mas é Paulo, mas é a mesma pessoa, né? Ele só trocou o nome para poder ter uma vida nova, uma conversão mesmo, um encontro com Jesus. Então, Paulo de Tarso, é mais a vida de Paulo de Tarso, né? O sacrifício do Estevão, a construção da Casa do Caminho, que é a atividade assistencial que os apóstolos construíram para poder praticar o amor. Porque às vezes a gente fica nessa dúvida, eu tenho muitas vezes essa dúvida, de doar, ou de doar serviço, ou de doar uma esmola, ou de doar cesta básica. É claro que essa não é a caridade ideal. A caridade ideal é a caridade espiritual. Mas para o nosso treinamento, é uma ótima maneira de começar. E Jesus deixou muito claro, um copo de água fria que for dado em meu nome, vai ser lembrado no reino dos céus. A pessoa vai receber o merecimento por isso. Então, imagina uma sopa, um café, né, uma refeição que às vezes a gente dá para uma pessoa que pede, um dinheiro. A gente quer uma caridade além dessa. Uma caridade espiritual. Uma mudança para uma dinâmica do mundo melhor. Mas a gente começa a treinar na caridade material mesmo. E aí nós estamos na parte, Paulo de Tarso, né? Era Saulo, se converte, começa a pregar o evangelho e é muito perseguido. Ele queria ir para Roma, foi a pedido de Tiago em Jerusalém, chegou lá, a gente já trabalhou isso, ele foi preso, né? Eles meio que armaram para ele foi preso, e na hora do vamos ver, ele foi transferido para Cesareia. Vocês estão acompanhando? Até agora tá tudo dentro. Lá em Cesareia, quem é o chefe lá, é estranho às vezes quando vocês vão estudar ou ler, porque às vezes fala rei, às vezes fala o quiliarca, não é? Às vezes o representante civil. É só lembrando, Roma está dominando tudo. É o Império Romano que domina toda aquela região. Bom, é o Império Romano que domina. Só que a Roma é muito inteligente. Quando Roma, né, na época, dominava, que é o grande Império,
ela não tirava os dominantes daquele local, principalmente religiosos. Por quê? Ele designava aquelas pessoas porque ele conseguia manter controlado o povo, né, gente? É a inteligência do comando, é a inteligência do domínio. Vocês estão entendendo? Roma vinha, colocava o rei, o rei não, eles falam outras coisas. O representante de Roma ficava lá, mas não tirava o representante do povo que estava lá, no caso do que a gente está estudando dos judeus. E aí, como não tirava e até dava títulos e fazia as coisas, aí essa pessoa fazia o que Roma queria, né? Coordenava, entregava, prendia e organizava. Por isso que às vezes vai dar dúvida de tantas pessoas importantes. Então ele estava em Jerusalém, o Sinédrio estava para julgar ele. Aí na hora do julgamento lá, ele fala que é romano, que tem cidadania romana. Opa! Quem é cidadão romano, num governo cujo império, o domínio é romano, ele tem privilégios. Ele não vai ser pego de qualquer jeito. Porque Roma, para manter o poder, né, como todo mundo para manter o poder, ela tem que montar critérios aonde que quem mantém o poder com ela não seja prejudicado. Então é lei, é regra entre os romanos, que nenhum romano seja preso, acusado ou morto, se antes não for julgado e puder se defender. Então é regra, se é romano. E como é que se é romano, né? É tão estranho, porque é tão diferente do costume de hoje, que para eu trazer a parte que a gente vai estudar, eu tenho que relembrar esses conceitos históricos. Se é romano, quando se nasce, tá? No território de Roma, tá? Ou se compra a cidadania com dinheiro. Um disse. Esse que ele falou, eu comprei, como é que você fala que nasceu romano? Eu nasci romano, tá? Que Paulo de Tarso, nós já lembramos, né? Ele é de Tarso, por isso que é Paulo de Tarso, que é da Cilícia, que é do domínio, é um império que pertence a Roma. Então quem nasce lá é romano. É um território que pertence a Roma, quem nasce lá é romano. Então, quem nasce nos territórios de Roma são romanos. Quem não nasce, muito bem lembrado pela dona Noemi, mas claro que tem interesse de ser romano, porque o domínio era romano, as leis eram romanas, a pessoa vai lá e compra. E é caro, viu, gente? De ouro, exatamente. Foi a pessoa que ele pediu para poder ser julgado como romano. Um tetrarca. Então, aí ele pediu e falou assim, olha, você... eu comprei, como é que você fala que tem a cidadania? Ele falou, pode ir lá e olhar nos meus papéis. Eu tenho a cidadania, eu não comprei, eu nasci romano, que era muito mais importante. Tá certo? Isso hoje não tem muito essa compra, mas vocês podem observar aí com esse negócio da Copa, das pessoas entrando, saindo, turistas, tem a cidadania. Vocês já ouviram falar de cidadania, né? A cidadania americana, a cidadania brasileira, a cidadania europeia, não é isso? É a mesma coisa. Só que na época a pessoa pagava para ser cidadão romano. Por quê? Era interessante. O domínio, o império era romano. Então, se eu não nascesse em Roma, eu ficava sobre aquele domínio. A hora que eu juntava o dinheiro, e muito, né? E comprava, eu também estava protegido por aqueles direitos romanos. Então, na hora que ele vai ser apedrejado, ele fala que é romano. Aí ninguém mais põe a mão nele, porque ele tem direitos. Direito de ser julgado e de se defender. Naquela confusão que está fervendo Jerusalém, fervendo, né? E tudo, o que acontece? Quem está governando Jerusalém transfere ele para Cesareia, que é uma cidade do lado ali de Jerusalém, que também tem um domínio romano. E que na época estava... Agora eu vou colar, né? Estava sobre a presidência, a administração de Festo, tá, gente? E ele, Festo, se dava muito bem lá com os israelitas, não queria nenhum compromisso, assim, nenhuma pendência com os israelitas. E tenta, quando ele vê que Paulo é um cara influente, que tem muita gente rica que vai visitá-lo na cadeia, ele tenta negociar com Paulo a liberdade dele. E Paulo põe ele no lugar dele. No lugar dele. Que era um absurdo uma pessoa negociar a liberdade da outra.
Deixa ele completamente sem graça. Ô, gente, é tão engraçado quando a pessoa tem moral, né? Ele tem tanta moral, Paulo, que aí o que aconteceu? O Festo nem ia mais lá visitar ele, não. Deixou ele preso lá. Ô, gente, isso durou 2 anos. Ele saiu de Jerusalém, né? Está tudo escrito lá nos Atos dos Apóstolos. E, como a gente já falou que Atos dos Apóstolos é o filme, e Paulo e Estevão é o making off, né? Que quem fala isso é o Haroldo. Então, explicar detalhe por detalhe, ele ficou esquecido. Ô, gente, vocês já pensaram a gravidade? Um cidadão romano esquecido dentro de uma prisão, esquecido. O Festo ficou assim, falou assim, mexer com ele não. E ficou naquela dúvida, deixou ele à própria sorte lá. Agora, ele não é bobo nada, o que ele fez? Ele autorizou, tá? Que os deles, as pessoas que estava... Isso. Oi? Tá já? Eu só errei o nome. Não é Félix, Festo é o próximo, é Félix que está lá. Ele deixou que o prisioneiro recebesse, que Paulo recebesse, as visitas dos seus, que fossem cuidados pelos seus. Aí, gente, para uma pessoa determinada e vigorosa, igual Paulo, estando preso ou não, mas podendo conversar, continuou o mesmo trabalho, tá? Escrevendo cartas, respondendo, coordenando, organizando. E nesse interino, né, que ele está lá na prisão, Lucas visita ele. E ele pede um favor para Lucas, que eu acho que aí nunca mais ninguém vai esquecer, que eu vou ler aqui para a gente lembrar. Que ele tá preso em Cesareia, já tem quase 2 anos, tá, gente? E aí ele pede, o ex-doutor de Jerusalém chamou a atenção de Lucas para o velho projeto de escrever uma biografia de Jesus, valendo-se das informações de Maria. Lamentou não poder ir a Éfeso, que é onde que Maria morava com João. João é aquele discípulo que Jesus entrega a Maria. Lamentou, incumbindo-se Lucas desse trabalho. E Lucas, gente, o amigo ficou muito feliz e fez esse evangelho integralmente, nos deixando um legado, tá, gente? A posteridade, o precioso relato da vida do mestre desde o nascimento. É o único evangelho que tem o nascimento de Jesus. O nascimento descrito no Lucas. Por quê? É Maria que contou para Lucas. Tá certo? Que tem aquela parte do encontro com a Isabel. Os outros relatam genealogia, de onde que ele veio, não é isso? Mas esses detalhes mais de mãe é no Evangelho de Lucas. Não é legal isso? Tá? Se eu estiver falando alguma coisa que vocês discordam, que vocês têm outras informações, podem acrescentar, tá, gente? E aí, terminou, ele está lá preso. Lucas viaja para Éfeso, conversa com ela, escreve, traz para ele ver, ele fica encantado. E ele fala assim, essas anotações estão ótimas, mas eu acho que tem que deixar escrito alguma coisa, tá, sobre que fixasse as atividades pós-apostólicas, né, as atividades apostólicas após a ressurreição de Jesus. Aí Lucas falou, pode deixar que eu vou fazer. E aí nasce os Atos dos Apóstolos. É Lucas que escreve os Atos dos Apóstolos. Tem carta de Paulo, tá, gente? Tem carta de Pedro, tem algumas coisas que Pedro ajuda ele a escrever, porque Lucas não estava o tempo inteiro. Então, para escrever algumas coisas de como funcionou, algumas coisas de Pedro, às vezes Pedro ajuda, mas quem escreveu os Atos dos Apóstolos, tá, aqui foi Lucas, tá? E ele ficou, desde o Pentecoste lá, um relatório de Lucas sobre todas as ações que aconteceram com os apóstolos após a ressurreição. Não é legal isso? Né? Lucas escreve o evangelho baseado no que Maria relata, tá? A pedido de Paulo, que está preso. Paulo é que queria ter feito isso. E depois vai e escreve, a pedido de Paulo também, os Atos dos Apóstolos. Deixando aí tudo o que aconteceu. Por quê, gente? Para fixar que o trabalho não poderia parar. O nosso grande foco, o nosso grande objetivo é o Evangelho de Jesus. São os ensinamentos de Jesus, é a vida de Jesus, as parábolas, os milagres. Literalmente, assim, se a gente for resumir, o legado moral que Jesus deixou para a gente.
que é o Evangelho. Contando a vida dele, mas o legado moral, não só de fala, mas de vivência no amor. Isso é que é. Mas não poderia deixar de contar como que os apóstolos viveram esse legado depois da partida do mestre para o plano espiritual. A gente não poderia deixar de saber isso. Por quê? Como a gente está estudando aqui, né, nós já também mais para frente, isso fortalece as nossas atitudes. Para quê? Para a gente também trilhar o nosso caminho como apóstolos, como discípulos, como seguidores de Jesus. Que foi o que está escrito aqui, o que aconteceu. Tá? E os apóstolos de Jesus, nós temos uma missão aí um pouco complicada, né, gente? Não é complicado? Vocês acham fácil ser seguidores do Cristo? O que vocês acham, hein? Estava pensando nisso. É difícil. Por que é difícil ser seguidor do Cristo? Você quer falar, Mário? Será que a gente não tem coragem, né, de abandonar o materialismo, esse apego, para vivenciar realmente o Espírito, né? Exatamente. A gente tem que dizer não a gente e dizer sim ao Cristo. A verdade e as escolhas têm que ser baseadas no que Jesus faria, no que Jesus diria. E isso é um pouco difícil para a gente. Não é fácil ser apóstolo do Cristo, não. É tanto que eu vou seguir aqui, vocês vão observar, eu quero muito trabalhar isso, que Paulo está lá e vai ser chamado de novo depois de 2 anos, para poder se defender. E todo mundo vai interpretar errado o jeito que ele se defende. O tempo inteiro, gente, ser apóstolo, ser discípulo, ser seguidor, ser cristão, é difícil. Não é fácil. Por quê? O mundo chama para uma coisa e a gente já sabe qual que é o caminho de Jesus, que é diferente do caminho do mundo. Lembrando que a gente não pode sair do mundo, né? Jesus fala, eu não peço que os tire do mundo, eu peço que os livre do mundo. Que nós temos que caminhar no mundo. O nosso planejamento é esse, caminhar. Mas caminhar como cristãos. Caminhar, gente, desimpedido. Caminhar desamarrado. Caminhar, literalmente, com a cabeça erguida, sem dever nada para ninguém. E isso é muito difícil. Porque ser do Cristo é complicado nesse mundo. A gente vê aí. Exato, olha para a senhora ver, ele está lá, dona Noemi, lá no negócio dele, está na prisão, aí vem quem está governando e fala assim, eu estou vendo, acho que era Cláudio que chamava, que você tem muita ligação com Cláudio, será que ele não tem um interesse, né, pedindo dinheiro, gente, às vezes de você ficar solto, eu vejo que você tem muitos amigos influentes, será que você não tem interesse? Aí ele tem que pôr, olha, é muito melhor ele chamar um amigo e pagar a saída dele lá da prisão. Não. Paulo falou, se eu não fiz nada contra ninguém, nem contra César, nem contra os judeus, nem contra o templo, nem contra a lei de Moisés. Eu estou aqui injustamente. Se eu tiver que corromper alguma consciência, eu permaneço preso. Porque todos eles já recebem o soldo para o qual eles trabalham. E no mais, eu não me considero preso. Só é corrompido quem quer. Só é corrompido quem quer. O que ele fez? Deixou de ser do mundo para ser cristão. Não, o cara ficou pálido e não quis nem mais voltar lá. Ele não gostava nem de ver. Ele deixou assim, não. E aí os judeus queriam, não, você manda pra gente. Não, deixa ele lá. Ele ficou tão sem graça, né? Ele foi tão ofendido que nem se batesse nele, acho que não ofendia tanto. Porque chama a pessoa o quê? Na responsabilidade. Não é isso? Eu acho muito importante a gente começar a querer ter um país sério. Não é isso? Não está toda a propaganda, a gente não estou entrando em política, mas não é para ser um país sério. Agora só vai ser sério se nós formos sérios. Agora, enquanto nós acharmos difícil, nós não faremos. Não faremos. Tem que ser fácil. Sério como? Nós temos que parar de subornar, parar de dar o jeitinho, parar de querer ser apadrinhado, ganhar mais sem trabalhar. Nós temos que começar a ser sérios, a fazer valer o nosso trabalho, a nossa palavra. A ser, gente, apóstolo, discípulo, seguidor, que é o que o Paulo faz. Tá? Então ele está lá, está preso.
tem toda a chance de sair, mas ele é firme, ele não se entrega. Ninguém quer ficar preso, Nossa Senhora. E ele ficou tão sem graça que ele deixou os dele entrar lá. Falou assim, não, você pode entrar e te cuidar. Você não pode sair. Porque ele não podia, como ele queria a simpatia dos judeus, ele não podia soltar Paulo. Porque eu acho que por ele soltava para nunca mais ver Paulo, né? Mas aí ele manteve Paulo, certo? E liberou, assim, nem quero saber. Mas só que passa um dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano, 2 anos, e chega outra pessoa para poder substituir, que é o Félix, né? Para substituir. E ele não falou nada, só passou a bola. Passou a administração e deixou aquele prisioneiro lá. Aí Félix chega para poder substituir e é uma festa, né, gente? Uma oportunidade. Sai um administrador, sai um governador, sai um chefe, aí chega outro novo. Então é uma festa. Então lá na Cesareia ele foi super bem recebido. Aí Jerusalém, claro, ofereceu uma festa de recepção para ele com toda a pompa. Aí ele vai para Jerusalém. A hora que ele chega em Jerusalém, aí o que faz? O Sinédrio chega para ele e já fala, ó, tem um preso lá, um inimigo nosso que está preso lá na sua cidade, que nos interessa muito. A gente quer muito que esse preso venha para cá. Muito que esse preso venha. Então, você podia mandar, não tem problema. E olha para você ver. Em toda a época, gente, nós temos que usar, por isso que eu estou falando, nós queremos que muda, não queremos? Então nós temos que mudar. Ele podia, na hora, também querendo agradar, pegando um cargo de chefia, ele mandar, né, liberar Paulo de Cesareia para Jerusalém. Na hora ele fala assim, não, claro, vou atender, mas eu tenho que chegar e estudar o caso. O que ele usou? Prudência. Porque o nosso negócio é logo já resolver, não é? Imediatismo. Tem, não sei, não, vai lá e... Não. Ele falou, não, como administrador, é bom que eu estude. Ainda, Emmanuel coloca bem claro, usando da prudência própria do seu caráter e da sua administração, ele falou que iria estudar o caso antes de liberar, tá certo, gente? De liberar aquele preso para os judeus. E ele achou aquilo muito simples, falou, vou chegar lá e vou estudar. Aí ele, para fazer uma coisa bem mais homogênea, falou, olha, eu estou descendo daqui uns 8 a 10 dias para Cesareia. Se que vocês quiserem descer, desçam os principais aí do Sinédrio, os principais anciões, os principais varões que eles falam, israelitas, e chega lá, a gente propõe um julgamento, o prisioneiro, o inimigo que vocês querem, vai poder falar e vocês levam ele. Ele estava tranquilo, falou assim, deve ser uma coisa à toa, não é isso? Uma questão à toa, eu libero, eles levam, aí eu fico bem com todo mundo, né? Passou 8, 10 dias, que é o que está escrito no livro, e aí os israelitas adoraram, né? Eles não se contentavam de alegria. Falaram, agora a gente vai pegar Paulo e trazer de novo aqui para Jerusalém, né? Tava alegre demais. E desceram lá com ele para Cesareia depois de uns 10 dias. Chegou, ele subiu na tribuna e como toda bom julgamento romano, né? Faz toda a pompa, com tudo direitinho, e chama Paulo para poder depor, né? Aí Paulo explica toda a situação dele. Ó, estou aqui há 2 anos, injustamente, não pequei contra César, contra a lei, não pequei contra o templo, nem contra a lei de Moisés. Se defendeu, e aí ele deixou que os anciões do Sinédrio falassem contra ele. Eles falavam, mas não tinham como provar nada. A única coisa que pegava é que eles falavam que Jesus morreu e Paulo falava que Jesus ainda estava vivo. Mas falava, não falava. Aí ele falou assim, olha, eu não estou vendo nenhuma pega, eu acho melhor, Paulo, te transferir para Jerusalém. E lá você vai poder ser julgado normalmente. Aí Paulo falou assim, não. Se me transferir para Jerusalém, eu sou um cidadão romano, estou aqui na frente de um tribunal romano. Então, eu quero ir a César. Tá? Ele pediu para ser julgado por César. Já que eu sou romano, tenho esse direito. Tá certo? E estou aqui num tribunal romano, você não viu nada, quer me transferir para ser julgado em Jerusalém? Não, eu quero ir para Roma, eu quero que César me julgue. Aí ele foi lá, conversou com os conselheiros, ficou meio assim,
tá certo? Aí voltou e falou assim, não, se você quer ir a César, então que ele vá a César. E foi embora e ficou resolvido. Os israelitas do tempo ficaram danados. Falaram assim, gente, e aí a gente pensa assim, como, né? Por que que Paulo fez isso? Aí nós vamos voltar atrás, que enquanto, tá, Félix estava lá em Jerusalém, Lucas desceu rapidinho para Cesareia e chegou para Paulo e falou assim, Paulo, tá tendo um plano para poder acabar com a sua vida. Agora vocês imaginam um plano, gente. O plano é que você faça a mesma coisa que Jesus fez. Eles vão fazer uma cruz para você, vão te colocar para andar com a cruz nas costas, vão te levar lá para Caveira, que é o Gólgota, tá, gente? Vão te levar para Caveira, inclusive estão escolhendo 2 ladrões para pôr um de cada lado e vão reencenar essa cena da morte de Jesus, do mestre. Paulo ficou pálido, ficou sem chão e ficou assim, de jeito nenhum, eu não vou autorizar isso. E nisso o Lucas assustou muito, ficou olhando assim para ele, pensando assim, ele está querendo fugir do teste, né, gente? Está querendo fugir do testemunho. Não é isso que parece? Né? O que vocês acham aí? Vamos participar, vamos participar. Pra gente não dormir. Fala, dona Antônia. Eu tinha convicção que eu não precisava disso. Então, não, e sabe o que ele falou? Não só a convicção que ele precisava, não, eu tenho que ler o que ele falou, porque Lucas falou assim, que eu saiba, olha para você ver como é que a gente é mal interpretado, olha como é que é difícil, como eu tinha falado, ser cristão. Lucas, no pensamento, falado aqui pro Emmanuel, pensou assim, tá querendo fugir do testemunho, tá querendo, pular fora, não é isso que parece? Ele chega, inclusive, a falar com Paulo, os cristãos do futuro não te entenderão. E ele fala, não tem problema. Não tem problema não. Eles vão amadurecer e vão entender. E vão entender. Eu não sou digno de fazer, é o mesmo caminho do Cristo. Exatamente. O Cristo precisa de mim atuando. Isso. Não, e qual o discípulo que teria coragem de submeter-se a essa falsa paródia com a ideia mesquinha, tá certo, gente, de atingir o plano do mestre no testemunho aos homens? O sinédrio está enganado. Ninguém no mundo logrará um calvário igual ao do Cristo. Aí Lucas fica assim, né? Aí ele falou assim, sabemos que em Roma os cristãos estão começando a morrer lá no sacrifício, né? Vocês sabem, nos shows lá com os leões, tomados por escravos misérrimos. Os poderes perversos do mundo desencadeiam a tempestade das ignomínias entre a fronte dos seguidores do Evangelho. Se eu tiver que testemunhar Jesus, vou fazê-lo em Roma. Saberei morrer junto dos companheiros, como um homem comum e pecador. Olha a explicação dele. Tá? Todo mundo poderia achar, inclusive Lucas achou que ele estava fugindo do testemunho, fugindo absolutamente. Ele achava um absurdo colocá-lo para poder encenar o que Jesus fez, que ele achava que era o máximo do sacrifício, em favor de quem? Da nossa libertação espiritual, tá? Jesus, gente, entra nessa missão, faz tudo o que os profetas falaram, não para sofrer, para falar que ele era bonzinho, nada disso. Para poder tocar o nosso coração de que a verdade que ele trazia era realmente a verdade de Deus. Porque os profetas tinham falado. Então, para nós, para esse povo de coração duro acreditar, ele teria que passar por tudo aquilo. Paulo se nega a isso. Se eu tiver que testificar, vou testificar como um homem comum e pecador. Não o que Jesus fez. Porque o que Jesus fez, gente, é um grande sacrifício, mas chega a ser uma simbologia de entrega, uma simbologia de sacrifício para poder nos libertar da nossa verdade antiga e nos trazer as boas notícias do Evangelho. Para nos trazer uma forma nova de viver, uma forma nova de sermos felizes. Porque Jesus não quer ninguém infeliz, não quer ninguém doente, não quer ninguém sofrendo. Tá, gente? É muito claro isso. As verdades que ele traz é para nos libertar da nossa pequenez. É para nos libertar, tá certo, gente? Das nossas antigas verdades,
que a gente está vendo muito bem pelo próprio comportamento da época, que são as verdades do quê? Do egoísmo, do orgulho, do dinheiro, não é? Da mesquinhez, do poder, que Jesus quer nos libertar. E Paulo, como apóstolo do Cristo, entende muito bem essa mensagem. E não quer, gente, nem imitar a cena de sofrimento dele. Não que ele esteja fugindo do sacrifício. Absolutamente. É porque ele não se sente digno de passar por esse caminho. Ele quer morrer como um homem comum e pecador. Como o pessoal morria lá no circo com os leões, como escravos, era judiado e tudo mais. E ele apela para César, porque ele vê que se ele ficar na Cesareia, ou se ele voltar para Jerusalém, ele vai acabar sendo vítima dessas armações do sinédrio do povo judeu. Que, na verdade, está morrendo de medo da mudança. Que, na verdade, está morrendo de medo de realmente ter vindo um Salvador e deles terem que mudar, perder o poder, perder todas aquelas pomposidades, todo aquele culto externo que eles tinham. Realmente, gente, assumir o papel deles nessa encarnação. O medo deles é o nosso medo de hoje. É muito mais fácil sentar numa igreja ou aqui, ajoelhar, fazer jejum, não é isso? Rezar 1000 terços, do que fazer o quê? Do que mudar realmente. É muito mais fácil o culto externo do que a mudança interna, do que o culto interno a Deus, a Jesus. Porque o culto interno ninguém vê. O culto interno não tem como eu ver se você está fazendo ou não. É você com o Pai. É você com Jesus. É você com você mesmo. E esse que é o mais difícil. É muito mais fácil eu colocar, foi falado na reunião de texto, milho, né, ajoelhar, acender uma vela, fazer promessa. Não é muito mais fácil, todo mundo vai ver, não vai? Olha, a Márcia está mudando, a Márcia está acreditando, olha como é que ela está boa, não é isso? Difícil é mudar aqui dentro. É realmente fazer aquela prece interna. Fazer daqui de dentro a verdadeira adoração. O verdadeiro altar de Jesus dentro do nosso coração. Como? Mudando os nossos sentimentos, mudando as nossas palavras, sendo mais educados, mais corteses, mais amorosos, mudando as nossas atitudes, querendo que tudo fique melhor. E a hora que a gente começar a entender esse processo, entrar de peito aberto e realmente mudar degrau por degrau cada dia, vai ser sacrifício, vai ser difícil, pode até parecer sacrifício difícil, mas a gente sabe que é bom. Por que será que a gente sabe que é bom, hein, gente? O que a gente está atrás disso, né? Nós estamos sentados aqui tentando aprender, tentando que isso entre na nossa cabeça. Por que será? Porque isso nos faz bem. Isso, porque nós já conhecemos a alegria, a plenitude, a sensação que isso nos traz. Que é quando você está de bem com você, com a sua consciência e com Deus, com o Pai, com Jesus, com as leis, com a espiritualidade superior, com o anjo da guarda, com quem vocês quiserem chamar. Tá? Com o nosso Criador, que é feito de amor. Então, a hora que... Por que eu corro atrás disso? Por que minha busca? Por que eu persigo isso? Por que mesmo difícil de vir nessa reunião, eu dou um jeito, mas está difícil não sei o que, não, eu vou. Mesmo difícil de vir na terça-feira, mesmo, por que eu estou correndo atrás disso? Tá? Por que no início parece difícil e depois fica melhor? Porque eu já conheço os benefícios que isso me traz. E a gente muito bem já experimentou, quando a gente está fora do campo religioso, o vazio, a tristeza e a depressão que a gente sente. Porque essa busca e esse encontro com Deus, essas verdades, essas mudanças, elas nos preenchem a falta de Deus que nós temos, que é da nossa criação. Porque todas as vezes que a gente se afastou de Deus e procurou, né? Eles trabalham muito isso num determinismo lá no Consolador. A gente procurou os próprios desejos, a própria vontade, virou a seta para a gente, não virou a seta nem para Deus nem para o próximo, a gente não foi feliz. A gente estava vazio, a gente tinha tudo, mas não tinha nada.
A hora que a gente falou assim, não, tem alguma coisa errada, e começou a pegar essa seta e virar ela, Senhor, eu estou aqui, fazer uma prece, acreditar, pedir uma ajuda, olhar para o meu irmão e ver, será, você perdeu seu pai, você perdeu uma pessoa querida, você perdeu o seu emprego, o que você precisa? Eu comecei a mudar essa seta, eu comecei a me sentir cheio. Cheio de quê? Cheio de Deus. Que Deus que é esse? De amor, de juntos, de fraterno. Todas as vezes que eu mudei essa seta, eu me senti melhor. Por isso que nós estamos nas reuniões, nos livros, às vezes a gente muda de religião, que religião chama religação, é religar com o alto, então não importa a religião. Jesus não é espírita, tá? Os espíritos não são espíritas, nós é que somos, tá certo? Os espíritos não são católicos, não são protestantes, não são evangélicos. Os espíritos são cristãos, são do bem, são do amor. Então, todas as vezes que nós mudamos essa seta, nós nos enchemos de Deus, nós nos enchemos de amor. Aí a gente fica pleno e conhece essa sensação. Então, a gente está perseguindo isso que Paulo não entendeu em Estevão e que só entendeu a hora que ele conseguiu colocar para dentro, que foi o amor pelo outro, que foi realmente, gente, amar o outro como a si mesmo. A lei áurea, a lei fraterna, a lei de amor. Ele está lá e olha, ele cumprindo a lei áurea, disseminando o evangelho, saindo para todo lado, voltando, fazendo as viagens, escrevendo as cartas, se desdobrando para poder servir. A hora que ele fala que não vai passar pelo sacrifício de Jesus, ele ainda é questionado. O Lucas olha para ele diferente, olha assim e fala assim, olha, Jesus não apelou para nenhuma autoridade para tirar ele do sacrifício, não. Lucas fala isso com ele, viu, gente? Jesus não chamou, porque Jesus podia chamar qualquer autoridade e falar assim, não, está sendo injusto, não é isso? Podia. Jesus não apelou, não. Aí ele fala assim, não é isso. Você não está entendendo. Não que eu não quero passar por esse sacrifício. Eu não quero é fazer essa paródia. Tranquila a palavra paródia? Imitação ruim. Tá, gente? Imitação que não é muito boa. Eu não quero fazer essa paródia do sacrifício que Jesus fez pela humanidade. E mesmo não sendo compreendido, ele fica ali. E na hora que ele é chamado para julgar, eu quero falar com César, eu apelo para César. Como cidadão romano, ele tem direito. Agora, né, gente, o Félix tá numa situação difícil. Por quê? Para mandar uma pessoa para César, você tem que mandar, claro, obviamente, um prisioneiro, um relatório junto. Um relatório, o que aquela pessoa fez. E ele não consegue fazer esse relatório. O que você imagina? Isso tudo que eu estou falando está no capítulo 25, eu esqueci de falar para vocês no início. 25 de Atos dos Apóstolos, tá? E já está no finalzinho do livro Paulo Estevão. Então, ele está lá com um companheiro, com um prisioneiro, preso há 2 anos. E tem que mandar, apelou para César, é romano, tem direito. Ele pensa assim, com que relatório que eu vou mandar? Mas eu queria voltar nesse comportamento do Lucas, porque Lucas é um seguidor, né? Ele estava disposto em ser cristão. Escreveu já o Evangelho, os Atos dos Apóstolos nessa hora. Uma postura firme junto com Paulo, acompanhando. Companheiro. Todas as vezes que Paulo precisa, Lucas aparecia, né? E estava lá o tempo inteiro na prisão. Eu não estou lembrado bem se é esse episódio, mas eu acho que é, se não fosse me correr. Quando os cristãos do lugar de Cesareia e os fariseus ficaram sabendo da presença de Paulo, acorreram todo mundo para lá. Não foi isso? Isso. E aí teve um companheiro que foi preparado pelos fariseus para falar um tanto de mentira a respeito de Paulo. E aí, na hora que Paulo já, né, que eles não mataram Paulo, porque o Félix interviu. E os fariseus, os doutores, ficaram imensamente chateados, porque os romanos jamais interferiram em qualquer assunto. Exatamente, da religião nunca. Porque esse é o grande poder deles, o grande trunfo. Exatamente, não interferiram. Não interferiram. E o que eles seriam capazes de matar Paulo ali mesmo, ele interfere e não deixa isso acontecer. Isso. E aí, quando Paulo está sendo retirado do ambiente, aquele que foi lá falar contra Paulo, que era dos fariseus,
Isso é mais para trás, Aí ele, olha, eu estou fazendo a correlação para vocês verem que é onde eu quero chegar. Aí Paulo interfere. Você me dá a palavra? Aí Paulo aqui intervém junto aos cristãos, gente, que foram lá para defender Paulo. Esse é mais anterior, antes desses 2 anos acontecer. Pois é, aí veja bem, os cristãos presentes, que estão falando do Cristo, que estão falando de renovação, quase mataram o outro. E só não mataram porque Paulo interviu. Vocês lembram disso que a gente contou isso? Lembra? Falou gritando Para largar. para poder deixar e ele saiu todo machucado. Paulo ainda socorreu. Aí olha a posição também de Lucas. Onde que eu estou querendo chegar? Para que a gente não tenha ilusão com quem é que está com a gente. Vocês estão entendendo? Não tenhamos ilusão ao companheiro de tarefa, ao companheiro que está sentado junto conosco, às pessoas que estão nos ouvindo. Nós não tenhamos essa ilusão. Porque nós muitas vezes achamos que o outro está bem, que o outro está preparado para nos ajudar, preparado para estar de acordo com a gente. Exatamente. Olha, essa atitude de Lucas e esse outro fato vem exatamente mostrar isso para nós. Tenhamos nós o recurso maior. O nosso exemplo, o nosso companheiro tem que ser Jesus. Porque a gente às vezes está junto com alguém e acha que aquele alguém está. Você vê que Lucas... Vocês estão entendendo a colocação aqui? Lucas está o tempo inteiro acompanhando, abordando, apoiando e ajudando. Na hora que Paulo fala alguma coisa que contradiz o que ele pensa, ele já duvida, ele não entende e duvida do testemunho de Paulo. Olha para vocês verem. Nesse capítulo mesmo ele fala, mas os cristãos no futuro não terão ele fala uma coisa tão interessante, fala assim, ele fala pior, ele fala assim, Jesus nunca interferiu, o médico fez um gesto de assombro, que é Lucas. Como a maioria dos cristãos eminentes de todas as épocas, Lucas não conseguia compreender aquele gesto, interpretado à primeira vista como negativo do testemunho. Entretanto, objetou Paulo, com curta hesitação, objetou o Lucas, Jesus não recorreu para as altas autoridades no sacrifício da cruz. E eu receio que os discípulos não saibam interpretar tua atitude como convém. Aí o que Paulo falou? Discordo de ti. Se as comunidades cristãs não puderem compreender minha resolução, prefiro passar a seus olhos como pedante e desatento, nesta hora singular da minha vida. Sou pecador e devo desprezar o elogio dos homens. Se me condenarem, não estarão em erro. Sou imperfeito e preciso testemunhar nesta condição verdadeira de minha vida. De outro modo, seria perturbar minha consciência, provocando um falso apreço humano. Muito impressionado, Lucas guardou esta lição inesquecível. Então, sou pecador, não é porque eu estou aqui que eu estou negando. Eu só não vou morrer imitando o gesto do mestre. Que ele não estava precisando, né? E ele assombrou tanto que Tiago estava maduro e mudado. Mesma situação. A mesma situação. A gente, às vezes... eu vim até pensando como é que a gente ia trabalhar. Eu pensei, e claro que para não sair das obras e não entrar no achismo, eu pensei assim, como que a gente entra em julgamento, né, gente? O tempo inteiro, vocês já viram? Às vezes, igual ela falou, uma pessoa está caminhando com a gente, está ali na luta, a gente olha e fala assim, está pegando vantagem de não sei o quê. A gente não sabe o coração daquela pessoa, não sabe a luta, a situação, o que ela acredita, ou tanto que aquilo incomoda aquela pessoa muito mais do que me incomoda, e você já logo, você vai negar o testemunho, os outros cristãos vão achar que você vai negar. Né? Ele nem falou dele, né? Ele falou, os outros vão achar que você vai negar. Ele estava assombrado. Lucas estava achando que ele, apelando para César, que ele estava fugindo do sacrifício. E ele... muito maior de Paulo. E falar com... lá na frente. Falar com César que ele não importava de morrer. Mas ele queria levar a mensagem para César, porque era um dos planos dele, né? E Jesus já havia avisado que ele iria para Roma. Que ele levaria. Fala. É que quando... Eu lembrei de uma coisa. Não sei se vocês vão me concordar. Quase todos os apóstolos, eles, de uma certa forma,
eles foram sujigados por esse negócio de testemunho. E no final da vida de Pedro também, eles queriam crucificar Pedro, igual crucificaram Jesus. Ele falou que não, que para ele não merecia. Seria morrer como um pecador, que se não tivesse outro recurso, que ele seria crucificado, mas de cabeça para baixo. Isso. E aí ele morreu de cabeça para baixo. Foi crucificado de cabeça para baixo. Vocês sabem disso? Vocês sabem disso. Então, todos eles têm essa dúvida. Assim, não, já que vocês são apóstolos, vocês vão fazer igual. E nenhum deles se prestaram a isso. Porque no fundo eles todos deram testemunho de Jesus. Não igual Paulo. Não é fazendo paródia grotesca. Encenando o que Jesus fez, não. E outra coisa, nós também não estamos aqui para encenar Jesus, não, viu, gente? Carregar a cruz, ajoelhar, raspar, nada. Não interessa para a espiritualidade, para Jesus, a gente ficar doente, acamado, sentindo dor. Isso não existe, não, tá? A gente está aqui para vivenciar os atos de bondade, de mudança, de amor que Jesus vivenciou, tá? O sofrimento pode até vir, mas ele vai se tornar sofrimento se nós fizermos dele um sofrimento. Porque nós estamos aqui para vivenciar a palavra, a vida, a atitude, para vivenciar, no fundo mesmo, o sentimento que moveu Jesus a fazer isso tudo. Nós temos que vivenciar o que nos vai dar paz, o que vai preencher esse vazio do nosso peito, é vivenciar o sentimento, que o tempo inteiro, gente, é de não julgar, vocês já viram? É de amparar, é de ajudar, é de curar. Esse é o sentimento de Jesus. Pega lá qualquer passagem, qualquer parábola, qualquer orientação que passa dele, o tempo inteiro, não julga, não é isso? A mulher que ia ser apedrejada, que estava em adultério, chega e fala assim, e aí? Eu não te julgo. Vai e não peques mais. É de orientação, é de não... Porque nós o tempo inteiro estamos julgando, porque nós somos verdadeiros juízes. Né? A gente devia ter feito direito e prestado concurso para juiz. Não sei se tem algum aqui, não. Não é? Porque nós somos os juízes. A gente o tempo inteiro está julgando. O tempo inteiro nós estamos fazendo o quê? O desamor e a não fraternidade. O tempo inteiro tudo tem que ser melhor para os da gente. Jesus não. Ele não julga, ele ajuda, ele distribui, ele multiplica, ele alimenta, ele cura. Não é isso? Nós temos que testemunhar esse lado de Jesus. Sofrimento, cama, cirurgia, né, essas coisas, Jesus não quer isso não. Isso aí é a circunstância e a necessidade de cada um. Jesus quer-nos sadios, em pé, livre, tranquilos, para poder o quê? Trabalhar, amar, ser feliz, resolver os nossos problemas, fazer parte o quê? Da seara de trabalho, da seara de estudo, de crescimento, de espíritos que levantam a terra e não que abafam. Esse Félix fica tão apertado porque ele está com um cidadão romano preso há 2 anos, que ele trouxe o sinédrio para poder levantar e julgar e que ninguém tem prova contra nada. Esse mesmo cidadão apela para César, ele na hora lá do conselho se vê na obrigação de você quer ir a César irás. E fica completamente apertado de como que ele vai mandar esse cidadão romano, que não tem nenhum crime, para ser julgado por César. Ele vai escrever o quê? César vai mandar caçar a administração dele, o governo dele. Mas você me manda um cidadão romano que tem todos os privilégios para ser julgado sem nenhuma queixa? Aí ele fala assim, como que eu vou fazer um papel para mandar isso? Aí, por sorte, dá uns 3 dias que ele está nessa, 2, 3 dias que ele está nessa luta, aí chega o Agripa, o Herodes Agripa e a mulher dele. Certo? Eu esqueci o nome, vou ler aqui. O Herodes Agripa é Berenice e Berenice. O Herodes Agripa e a Berenice. Aí ele fala assim, ai, graças a Deus, né? Que bom que chegou. O Herodes Agripa é rei na Palestina, veio visitar, porque como ele acabou de pegar o governo, todo mundo vem visitar, vem fazer todas as coisas e tudo, para cumprimentá-lo, que ele pegou um cargo, que ele pegou um governo. Aí o Herodes Agripa chega lá e ele fala assim, ó, que bom, conta a história toda para Herodes,
né? Quer sentar aqui, ô Marcos, tem cadeiras aqui, ó. Você não ficar em pé aí, senta ali. Pode, acho que dá para passar aqui, pode vir aqui. Então o Herodes Agripa chega e fala assim, não, que bom. E a mulher do Herodes, a Berenice, era judia. Aí ele falou assim, ó, que bom que vocês dois chegaram, porque agora eu vou te apresentar um prisioneiro. E contou a história de Paulo, que está aí há 2 anos, que eu chamei, peguei agora, chamei para o Sinédrio poder julgar. Chegou aqui, eles não têm nenhuma arma contra eles, é só que ele fala que um tal Jesus vive, e os judeus falam que esse Jesus já está morto, só isso. E ele pediu um apelo a César, eu prometi que vou enviá-lo a César, e não tenho o que escrever. Aí o Herodes Agripa falou assim, não, tranquilo, vamos fazer o seguinte, eu quero ouvir esse prisioneiro, essa pessoa ilustre. Gente, a hora aí, quero ouvir, aí faz aquele julgamento todo pomposo, a Berenice é judia, né? Aí ele fala assim, traz tudo, ele fala assim com o Félix, a hora que eu ouvir o que o ex-prisioneiro falar, vai ser fácil. A gente vai fazer um documento bom e vai mandar para César. Aí entra, Paulo começa a falar e se apresentar. Não vai dar, nós vamos continuar, porque eu estou terminando o 25, que é o relatório. A impressão, o vigor, é tão interessante porque ele já está mais velho, lá fala no livro que ele está quebrado e tudo, mas que o vigor espiritual de Paulo é tão grande que todo mundo fica assustado. Todo mundo fica assustado. Por quê? Ele tem, gente, traquejo, não só intelectual, mas moral. Isso aqui quem está falando é na Bíblia e no Emmanuel, depois vocês conferem. Tá? Ele traz grande traquejo intelectual e moral. Aí, né, claro, as pessoas estão lá, vê aquele velhinho chegando, né, assim, todo ao quebradinho, a hora que ele começa a falar, aí a Berenice já fica toda emocionada, porque ela é judia, e o Herodes Agripa, que está chegando lá para dar, fica impressionado com o que ele vai falar. E ele começa a discursar desde as leis, desde a dominação e tudo mais. Que aí já é o próximo, para a gente não correr, nós vamos encerrar aqui no 25, tá? Nós estamos terminando o capítulo 25. Que aí é ele já falando o discurso dele de defesa perante o Herodes Agripa. É bom que vocês leem, né? Que agora ficou interessante. E a Berenice. E o interessante é quanto que o Félix sente, porque aí o Félix, antes de falar com Herodes, começou a investigar sobre Paulo. E ele fica impressionado com o caso da Casa do Caminho, com os casos de como construiu a Casa do Caminho. Então ele fica impressionado. E toda a história de Paulo, que ele começa a entender a história, que ele perseguia e depois agora é um perseguido. A conversão, a história dele e o trabalho que a Casa do Caminho faz. Isso atrapalha muito Félix a fazer o relatório. Ele precisa pedir essa ajuda, porque ele sente o vigor, tá? A característica que define Paulo, que é a superioridade moral e a cultura de Paulo, a parte intelectual, que qualquer pessoa que chegava para conversar, Paulo sabia se defender e se posicionar muito bem, tá, gente? Nós estamos encerrando o nosso tempo, já chegando no final da nossa reunião. É só para pensar, eu quero muito que vocês pensem, que ser cristão naquela época era difícil. Hoje também é difícil, mas não é impossível, tá? É um trabalho difícil porque demanda uma negação ao nosso personalismo, ao nosso eu muito grande. Mas não é impossível, porque se a gente começar com pequenas mudanças, pequenas reflexões e análises, e principalmente com comportamentos disciplinares da nossa fala, do nosso pensamento e do nosso sentimento, nós vamos conseguir atingir níveis muito razoáveis de cristianismo na nossa vida. Que é não julgar, que é desejar para o outro, que é o quê? Servir, ajudar. E essa construção do cristianismo na nossa vida vai nos devolver e vai nos preencher com a paz, com a alegria, com esse sentimento que nós tanto estamos perseguindo. Não é isso? Nós não estamos aqui, não é por causa disso?
A gente senta, lê uma página, faz uma prece, arruma um serviço voluntário, muda alguma coisa. Por quê? Nós estamos perseguindo esse estado de alegria, esse estado de plenitude, que é ter Jesus na nossa vida. Que é fazer de Jesus realmente os nossos padrões de vida, os nossos padrões morais. Então, na hora que a gente começar com disciplina, aí mudando, aí literalmente lixando, aparando, encerando, arrumando esse vaso, né, que nós já falamos que nós somos um vaso, que temos que estar lotado de coisas boas para distribuir, sermos o vaso escolhido, aí nós vamos começar a encher esse vaso. E antes de distribuir, o vaso não tem que ser cheio? Então, o primeiro que ganha é o vaso. Não é isso? Para distribuir não tem que estar cheio? E hoje a gente tem muitos, vamos dizer, milhões de livros para ler. Milhões, livros, palestras. Era só pergaminhos e os leões para alimentar os cristãos. Hoje nós temos livros, YouTube, reflexões, não é isso? Reuniões, trabalhos voluntários. Ah, mas eu preciso ser espírita? Não. Tem tarefa até em lugares que não tem religião. Tem jeito, porque igual a gente não pode deixar de repetir. O pilar, os 3 pilares de quem quer mudar, não podemos esquecer. Tá certo, gente? É o estudo, porque nós temos que entender como é que é essa vida, o que é que a gente está acreditando, por isso que a gente está sentado aqui. Nós temos que ler, estudar, compreender. A prece, que é o que nos liga a Deus, os que nos esclarece, o que abre o nosso entendimento, o que nos dá energia para poder girar essa compreensão. E o trabalho, porque uma fé sem obras está morta em si mesma. Tiago fala isso. Então o trabalho, mesmo que seja na casa da gente, mesmo que seja voluntário, o nosso próprio trabalho bem feito, a nossa prece de todo dia e o nosso estudo compreendendo a dinâmica da vida, são os 3 pilares que vão acertar, tá, gente, essas arestas e construir o cristão que a gente quer ser. Tá? A gente tem que pensar muito nisso e lembrar aí do exemplo de Paulo, que não é difícil ser igual a Paulo, não. Tá? Nós só temos que ter perseverança. Não é difícil, não é impossível. Não é impossível, não. Nós temos todos os recursos. A gente não pode dar desculpismo, não é? É porque às vezes tem gente que vai fazer muito mais que Paulo, não comparando o trabalho, mas na sua própria mudança íntima. Tá? Na sua própria mudança íntima. Porque eu não comparo quando eu cresço, eu não me comparo com a Marilda. Ah, eu fiquei melhor, fiquei pior. Não, eu me comparo com a Márcia de 10 anos atrás. Comigo de antes. Com o meu eu de antes. Como é que eu era um ano atrás, há 10 anos atrás? Como é que eu era ontem? Hoje eu estou melhor? Essa que é a comparação certa. E não assim, a Madalena tá a ler mais do que eu leio menos. Não, eu estou lendo mais do que eu li antes, eu estou trabalhando mais, eu estou fazendo mais prece. Eu estou mais reflexiva, eu estou mais cristã. Como é que eu estou? Porque esse momento é que realmente vai construir, tá? Mas o nosso tempo acabou, olha lá, 10 para 6, começamos 10 para 5, terminamos 10 para 6, por causa da mesa mediúnica, que ela começa às 6 horas para não dar. E esse passe antes era individual, agora ele é coletivo, tem o mesmo valor de um passe individual. O nosso pensamento, tá, é que vai, como mãos, manipular o fluido cósmico, o fluido universal e trazer para os nossos centros vitais a energia necessária para nos reabastecermos e nós mesmos produzirmos e captarmos a energia do cosmos, a energia de Deus, que é a energia que nos sustenta nessa vida, nessa encarnação e por toda a eternidade, né? Vamos só... A senhora vai coordenar o passe, dona Antônia? É o passo coletivo, né, gente? Quem está na frente canaliza a energia, quem está sentado recebe. Na verdade, todo mundo recebe. É só um instrumento, uma oportunidade de trabalho mesmo.
Senhor e Mestre Jesus, nós recorremos ao Teu amor, te pedindo, Senhor, humildemente, os recursos de mais alto para o nosso tratamento físico, perispiritual e psíquico. Ó Senhor dos Senhores, sabemos do carinho e da dedicação dos Teus mensageiros para com cada um de nós, mas permita que ainda mais uma vez nós possamos receber do Teu amor os elementos do alto, os recursos para a nossa cura. Ó Senhor, nós queremos lembrar de há 2000 anos, quando aquele irmão ajoelha aos Teus pés e diz: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus então impõe a mão sobre a cabeça do nosso irmão e diz: quero ser limpo. E no mesmo instante, toda enfermidade desaparece. Celeste benfeitor, coloque as Tuas mãos divinas sobre cada um de nós. Nos dê, Senhor, ânimo e coragem para realmente manter tudo que acabamos de receber. Que possamos retornar aos nossos lares, fortalecidos para acertarmos mais. E humildemente nós te pedimos, fique conosco, auxilia-nos a estar contigo,